Boa noite a todos. Boa noite. É realmente um grande prazer de estar aqui essa noite, tampando a brecha, né? O pastor Alexandre, infelizmente, não se sentiu muito bem de saúde. Me mandou mensagem na segunda, né, pastor? Mandou mensagem, já mandou eu ficar um pouco mais preparado. E, bem, estamos aqui. Peço perdão pela voz, a voz também não tem estado muito bem, mas agradeço pelas orações dos irmãos e pelo cuidado de Deus. Faz algum tempo que eu havia me preparado para iniciar, mas nunca tinha preparado o sermão. Eu gostaria de iniciar algumas séries de estudos no livro de Jonas. E nessa noite eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Jonas capítulo 1. Jonas capítulo 1. Vamos estar lendo do versículo 1 ao versículo 17. Jonas, capítulo 1, versículo 1 nos diz: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: Que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Diziam cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: Eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor, e disseram-lhe: Por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugiam da presença do Senhor, porque ele tinha dito. E disseram-lhe: Que te faremos nós, para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhes disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não nos ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Oremos. Santíssimo Deus, querido, amado, eterno e poderoso Pai, louvamos ao Senhor por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos na casa do Senhor para louvar o Teu nome. Neste momento, peço humildemente que o Senhor esteja me usando como instrumento, Pai. Não me deixe falar nada que venha de mim, mas o que eu falar venha do Senhor. Que eu diminua e que o Senhor apareça, Pai. Por favor, dá-me entendimento para que eu possa explicar um pouco da Tua palavra para os amados. Fale aos nossos corações e que Teu nome seja louvado e exaltado. É que eu te peço, Senhor, agradecido no santo e bendito nome do Senhor Jesus Cristo, com perdão dos meus pecados. Amém. Amados, primeiramente, antes de entrarmos no estudo em si, do capítulo 1 de Jonas, nós precisamos entender e definir como era a grande cidade de Nínive, que ela vai ser um dos grandes pontos centrais do livro de Jonas. Bem, a cidade de Nínive ela foi fundada por Nimrod, filho de Cuxi,
neto de Cão e bisneto de Noé. Nimrod foi um poderoso caçador diante do Senhor e teve um grande reino na terra do Sinar. E saindo de lá para a Síria, ele edificou as cidades de Nínive, Reobote-ir e Calá. Nínive ficou conhecida como a grande cidade. A gente pode ver isso lá em Gênesis capítulo 10, podemos ver isso no capítulo 1 e no capítulo 3 de Jonas, que ambas passagens se referenciam a Nínive como a grande cidade. O seu tamanho era tanto que para atravessá-la demorava-se 3 dias a pé, como podemos ver em Jonas 3, capítulo 3, versículo 2. Mas não somente pela grandeza, Nínive também foi conhecida como uma cidade malvada e violenta, como podemos ver no versículo 8 do capítulo 3 de Jonas, que diz: "Mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos, e clamem fortemente a Deus", e aqui nos diz, "e convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos." Também podemos ver as maldades da cidade de Nínive descritas no capítulo 3 do livro de Naum, que nos diz que a cidade era ensanguentada, cheia de mentiras e de roubo. Mas neste momento, voltamos os nossos olhos para o capítulo 1 do livro de Jonas e vemos a grande misericórdia de Deus para com aquela cidade, quando ele comissiona o primeiro missionário de todos, o primeiro missionário às terras estrangeiras, para se levantar e levar a palavra do arrependimento para aquela cidade. Gostaria de convidá-los neste momento a iniciarem comigo essa série de estudos no livro do profeta Jonas, aquele que foi o primeiro missionário nas terras estrangeiras. Mas, neste momento, vamos observar e entender como foi a entrada de Jonas no ministério do Senhor. E o primeiro ponto que podemos ver da entrada de Jonas no ministério foi a ordem do Senhor, que está aqui em Jonas capítulo 1, versículos 1 e 2, que nos dizem: "E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença." Amados, é de arrepiar. E veio a palavra do Senhor a Jonas. Amados, que privilégio Jonas teve de receber a palavra do Senhor só para ele. Um privilégio que gostaria muito de ter, acredito que os amados também, de Deus olhar para você e comissionar a você alguma coisa. Amados, quando lemos este versículo, podemos observar aqui também que houve uma ordem direta. Se observamos atentamente o final do versículo 1, podemos observar o direcionamento da palavra. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Ou seja, o que veio? A palavra do Senhor. Para quem veio? Para Jonas. E um Jonas específico, não era qualquer Jonas, mas sim Jonas, o filho de Amitai. Agora, partindo para o versículo 2, nós vamos descobrir qual foi esta ordem dada a Jonas direto pelo próprio Deus. Eu friso isso para que possamos lembrar que essa ordem não veio de qualquer pessoa, não veio de qualquer um, mas sim do Deus, o nosso Deus, o Senhor e Criador de todas as coisas. Então, o comissionamento de Jonas, que vai estar aqui em Jonas capítulo 1, versículo 2. "Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença." Levanta-te, vai e prega contra. Essa foi a simples ordem que Deus deu a Jonas. Não foi algo mirabolante, não foi uma experiência extremamente emocionante ou impactante, como muitas vezes nos é dito lá fora que precisamos ter essa experiência com Deus, uma coisa extremamente emocionante. E não, foi algo simples. Levanta-te, vai e prega contra. Algo que poderia ter sido facilmente cumprido, se não fosse a dureza do coração de Jonas. Amados, a maldade de Nínive foi tão grande que chegou à presença do Senhor. Acredito que não há outra passagem que possa se comparar a isso, senão a de Sodoma e Gomorra. Duas cidades que sua maldade, sua malícia foram tão grandes, mas tão grandes, que também chegaram à presença do Senhor. E por causa dessa maldade, Deus preparou juízo para com Sodoma e Gomorra. Mas naquela ocasião, aquela cidade teve um homem para interceder por elas. Foi Abraão. Mas Nínive não tinha essa pessoa para interceder por elas. Então Deus, movido da sua grande misericórdia e compaixão, ele vai lá e escolhe alguém e comissiona e fala: olha, vai lá, levanta, prega contra a maldade daquela cidade. Uma ordem tão simples, poderia ter sido tão facilmente cumprida, poderia ter sido tão simples.
Mas Jonas, tomado por um grande egoísmo, cometeu um ato extremamente covarde e perigoso. E esse é o segundo ponto que podemos observar no capítulo 1 de Jonas. A fuga de Jonas. Vamos ler os versículos 3 ao 7. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia um sono profundo. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: Que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Incrivelmente, depois de ter recebido uma ordem do próprio Deus, Jonas planejou fugir. Ele quis ir totalmente contra Deus e a sua ordem. Isso pode parecer extraordinário, pode parecer estranho, mas é o que muitas vezes fazemos quando vemos o direcionamento de Deus para nossas vidas, mas infelizmente viramos nossas costas para Ele, assim como Jonas fez. E para isso, Jonas bolou um plano de fuga, que vemos aqui no versículo 3. Jonas, depois de ter traçado todo o seu plano, observado todas as rotas, ele vai e se levanta. Não para como Deus tinha mandado, se levantar e ido para Nínive, mas querendo contrariar a Deus, Jonas se levanta e vai para uma direção totalmente diferente, rumo a Tarsis. E chegando a Jope, ele paga a sua passagem, ele entra no navio, mas Jonas não contava que Deus é onipresente. É irônico, não? Mesmo que Jonas fugisse para o mais longe possível do mundo naquela época, ele não conseguiria fugir da presença de Deus. Ninguém consegue. E Jonas partindo rumo a Tarsis, Deus, como onipresente que é, estando em todos os lugares, ele manda uma grande tempestade para destruir os planos de Jonas. Que vemos aqui no versículo 4, mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Amados, assim que o barco sai de Jope rumo a Tarsis, Deus envia ao mar um grande vento e uma forte tempestade, num ponto em que até os marinheiros clamavam aos seus deuses. E Jonas, porém, não ligando para o que estava acontecendo, ele desce para o porão do navio para dormir. Amados, é incrível como até mesmo os incrédulos, até mesmo aqueles que não criam em Deus, eles sabiam da situação de perigo que eles corriam. Mas Jonas, querendo contrariar a Deus, querendo seguir os seus planos, ele simplesmente ignora tudo. Mas Deus, aquele que usou até mesmo uma jumenta para testificar do seu poder, usa os incrédulos para lembrar a Jonas de clamar ao Senhor, para que ele os livrasse da tempestade. E como Jonas não o fez, Deus indica o causador de todo este mal, de toda essa tempestade, quando eles aqui, no versículo 7, lançam sortes para descobrir quem era o causador deste mal. O versículo 7 nos diz, e diziam cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e as sortes caiu sobre quem? Jonas. Não dá para fugir de Deus. Você pode virar as costas para Ele, você pode ir para o mais longe possível. Não tem como fugir de Deus. Mesmo que você queira transferir a sua culpa, colocar empecilhos, não há como fugir de Deus. E Ele vai mostrar aonde temos errado. E amados, depois de Deus indicar para aqueles marinheiros quem foi o causador de todo aquele mal, surpreendentemente Deus faz com que Jonas confesse e reconheça o seu erro.
Vamos ler aqui Jonas, capítulo 1, versículos 8 a 17. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então esses homens se encheram de grande temor, e disseram-lhe: por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe tinha dito. E disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E eles lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. É realmente surpreendente a maneira com que Deus age para nos mostrar aonde estamos errando, aonde estamos errados. Podemos observar que, além de Deus ter entregado Jonas, aqueles marinheiros, que ele era o causador, ele faz Jonas se confessar. Podemos ver a confissão de Jonas entre o versículo 8 ao versículo 10. Amados, agora como já não havia escapatória, Deus foi apertando a situação, até que tudo cai ali no colo de Jonas, e Jonas, vendo o seu plano de fuga, não ironicamente, mas literalmente indo por água abaixo, ele responde o interrogatório dos marinheiros, revelando a sua identidade. Ele revela que ele é hebreu de hebreus, temente a Deus, o Criador dos céus e da terra. Ele declarou também àqueles marinheiros que ele havia fugido da presença do Senhor. E os marinheiros temeram, porque eles reconheceram que todo este mal havia acontecido, porque Jonas tinha fugido da presença do Senhor. E agora, já no versículo 11, intrigados com o que fazer com aquele fujão, para que o mar se acalmasse, Jonas, ele reconhece que a culpa de todo aquele mal era dele. Podemos ver aqui aqui no versículo 12, que Jonas mesmo se confessa: porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Jonas declara aos marinheiros que eles deviam jogá-lo ao mar para que o mar pudesse se acalmar. Mas, mesmo sabendo que isso era verdade, os marinheiros tiveram pena de Jonas e eles tentaram, com todas as suas forças, e remaram e tentaram trazer o barco de volta para a terra firme. O que não pôde acontecer, pois Deus ainda preparava a sua correção para aquele servo desobediente que foi Jonas. E então os marinheiros fizeram o que Jonas havia falado e que Jonas devia ter feito há muito tempo. Eles clamaram a Deus, rogando pela misericórdia dele. E clamando ao Senhor, eles lançaram Jonas ao mar, e o mar logo se acalmou. E então esses homens temeram ao Senhor com um grande temor, oferecendo ofertas e sacrifícios ao único que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Mas quando Jonas é lançado ao mar, a história não acaba ali. Deus ainda prepara uma correção para Jonas. Ele prepara um grande peixe para engolir Jonas. E quando lermos nos próximos capítulos adiante, Deus prepara isso para mostrar a Jonas que ele precisa depender do Senhor. E que ele precisa, sim, seguir o direcionamento e o caminho do Senhor. Amados, essa história não é muito diferente do que acontece em nossos dias. Muitas vezes podemos ver a palavra de Deus falando conosco, mas priorizamos nossas vontades, priorizamos o nosso eu, o nosso querer, e assim fugimos da presença do Senhor, assim mesmo como Jonas fez. Mas Jonas, depois de fugir, Deus foi apertando, até que ele pudesse reconhecer todo o seu erro,
todo o seu mal. E assim Deus tem feito conosco. É nítido. Toda vez que fugimos da presença do Senhor, toda vez que tentamos fazer ao contrário da obra de Deus, ao contrário da vontade de Deus, Ele vai nos pressionar. E não é pouco, não. Não é brincadeira. Com a obra de Deus, com as coisas de Deus não se brinca. E Ele vai apertando, 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 até nós conseguirmos reconhecer aonde temos errado. Assim como Deus fez com Jonas. Ele fugiu e Deus foi apertando. E veio o forte vento sobre o mar. E veio a grande tempestade. E Jonas, mesmo assim, forte, querendo, não, vou seguir o que eu quero, eu vou seguir o que eu quero. Então eles lançam sortes e cai sobre ele. Então os marinheiros falaram, então é você? E foram perguntando. Aí não teve mais escapatória, Jonas teve que reconhecer publicamente que aquele erro, todo aquele mal, era por culpa dele. Muitas vezes, infelizmente, temos tido corações orgulhosos, eu mesmo posso dizer sobre isso, e não reconhecemos os nossos erros. E Deus vai apertando. E graças a Deus que muitas vezes nós conseguimos abrir nossos olhos. Graças a Deus o Espírito Santo trabalha ainda nos dias de hoje e conseguimos confessar os nossos erros ao Senhor, que é fiel e justo para perdoar dos nossos pecados. Mas, infelizmente, se insistirmos no nosso erro, assim como Jonas insistiu e resistiu às pressões de Deus, a correção vem. Jonas foi lançado ao mar por causa do seu erro. Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro da barriga de um grande peixe. Acredito que não era o melhor lugar de se estar. Dentro da barriga podia ter tantas coisas digerindo, um fedor, debaixo do mar. Não era um lugar agradável. E muitas vezes, amados, se não formos sensíveis à voz do Senhor e quisermos seguirmos a nós mesmos, infelizmente, padeceremos as consequências das nossas más atitudes. Concluindo, amados, nunca, mas nunca mesmo, fuja da presença do Senhor. Mesmo que o futuro possa parecer incerto, mesmo que as dúvidas possam tomar o seu coração, fazer a vontade de Deus e priorizar Ele na sua vida sempre é a melhor opção. Às vezes nós não podemos ver o futuro, às vezes nós temos medo de entregar os nossos caminhos ao Senhor. Às vezes temos medo de tomar uma decisão que Deus tem tocado em nossos corações, que Ele tem nos pressionado. Mas, amados, colocar Deus em primeiro lugar é essencial. Se não priorizarmos Ele, se Deus não estiver em nossos planos, se fazer a vontade de Deus não é o foco dos nossos planos, Ele vai destruir os nossos planos. Assim como fez com os planos de Jonas. Ele pode ser o plano mais bem bolado, ele pode ser o plano mais estudado, mais tudo. Mas Deus ainda é soberano, Ele ainda tem o poder e Ele pode sim destruir os nossos projetos, onde Ele não é o foco. E, amados, devemos lembrar sempre que fomos comprados com um alto preço. Fomos comprados pelo sangue de Cristo Jesus, derramado naquela cruz. Ninguém poderia pagar esse preço. Eu não poderia, você não poderia, ninguém poderia pagar isso para você, pois somos pecadores. E Deus teve misericórdia de nós e enviou o seu Filho, assim como teve daquela cidade. Amados, que não resistamos às pressões de Deus, que não resistamos à voz do Senhor que nos direciona. Amados, mesmo que nossos planos sejam bons à nossa vista, se Deus não está neles, Ele frustrará os nossos planos. E se insistirmos, a correção virá. Amados, que possamos sempre rogar ao Senhor para que possamos ter corações sensíveis à voz dele e que possamos priorizar sempre o Senhor em nossas vidas. Amados, a mensagem é simples, o estudo é simples, mas acredito que é um ensino prático, um ensino que é bem claro. Ouça a voz de Deus, siga ela, não tem erro. Não tem erro. Mesmo que você não tenha certeza, siga Deus. Priorize Ele. E Ele tudo o fará. Amém? Oremos. Santíssimo Deus, Pai eterno, bendito e poderoso, soberano Deus. Peço perdão de todos os meus pecados. Peço perdão por não ter conseguido expressar, às vezes, da melhor maneira, o ensino da Tua Palavra. Mas, Pai, peço humildemente que a Tua Palavra possa ter tocado ao coração dos amados, como a Tua Palavra tocou o meu coração. Senhor, podemos ver na vida de Jonas que insistir no erro não vale a pena. Pai, que o Senhor
possa nos dar corações sensíveis à palavra do Senhor. Que possamos sempre, Pai, estar atentos à Tua palavra. Que possamos estar sempre atentos à voz do Senhor. Que não nos movamos do nosso orgulho, que não nos movamos da nossa própria força, mas que possamos depender do Senhor em todas as nossas decisões, em todos os momentos de nossa vida. Pai, que os nossos planos sempre estejam incluindo o Senhor. Que o foco dos nossos planos seja cumprir a vontade do Senhor, mesmo que o futuro possa ser incerto. A palavra do Senhor nos diz que confia no Senhor e Ele tudo fará. Sabemos que o Senhor está assentado sobre um alto e sublime trono. Pai, sabemos que o Senhor sabe o que é melhor para nós. Louvamos ao Senhor, porque assim como o Senhor teve misericórdia da cidade de Nínive, o Senhor foi e preparou alguém para se levantar e ir àquela cidade para pregar da tua palavra do arrependimento. Pai, que possamos ser sensíveis, que possamos levar a palavra do Senhor para aqueles que estão lá fora, que possamos levar a palavra do Senhor para a nossa grande Nínive e que possamos levar para cada uma das pessoas aquilo que o Senhor fez por nós, que possamos levar a palavra do arrependimento, que possamos levar o amor do Senhor, a grande esperança que temos para cada um daqueles que estão lá fora, para cada um daqueles que perecem sem o Senhor. Pai, por favor, dá-nos corações sensíveis, fala conosco em todo momento, e que o Senhor possa ser o foco central de nossas vidas. É o que eu lhe peço e oro agradecido, no santo e bendito nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.